Comportamentos proibidos no Japão, o que evitar? Falar alto em locais públicos ou no transporte público. Os japoneses tendem a ser bastante silenciosos e respeitosos com o espaço dos outros. Essa prática de não falar alto em locais públicos ou no transporte público é uma parte importante da etiqueta japonesa. Os japoneses são geralmente conhecidos por serem bastante respeitosos com o espaço dos outros e por valorizarem a harmonia social, o que significa que evitar perturbar os outros é considerado uma questão de cortesia e respeito. No transporte público japonês, como ônibus e metros, é comum que as pessoas mantenham o silêncio ou falem em um tom de voz baixo, mesmo durante os horários de pico. Isso permite que os outros possam relaxar ou trabalhar em silêncio, sem serem incomodados pelo barulho. Em locais públicos, como parques ou museus, também é importante manter um tom de voz moderado para não perturbar as outras pessoas. Os japoneses também tendem a evitar fazer barulho com seus telefones celulares em locais públicos, como trens ou restaurantes, e muitos colocam seus telefones em modo silencioso ou vibração para evitar interrupções. Se está gostando, não esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Andar com sapatos dentro de casas ou templos. É comum tirar os sapatos e usar chinelos fornecidos ao entrar em um edifício. A prática de tirar os sapatos antes de entrar em uma casa ou em um templo é um costume muito comum no Japão e em outros países do leste asiático. Essa prática tem origem no costume de manter a casa limpa e livre de sujeira e germes que podem ser trazidos da rua. Ao entrar em uma casa ou em um templo no Japão, é comum que as pessoas tirem os sapatos e os deixem em uma área designada perto da porta de entrada. Em muitos casos, serão fornecidos chinelos ou sandálias para usar dentro da casa ou templo, que são separados dos sapatos usados na rua. A prática de tirar os sapatos em casas e templos também é uma questão de respeito e consideração para com o proprietário da casa ou o local sagrado que está sendo visitado. Acredita-se que isso demonstre humildade e reverência aos lugares que se está visitando. É importante notar que essa prática de tirar os sapatos pode se estender a outros locais públicos no Japão, como escolas, hospitais e escritórios, por isso é importante estar atento aos sinais e indicações sobre se os sapatos devem ser retirados ou não. Dar gorjetas em restaurantes. Isso não é uma prática comum no Japão e pode ser visto como ofensivo. A prática de dar gorjetas em restaurantes é comum em muitos países, mas no Japão, essa prática é vista de forma diferente. Dar gorjeta em um restaurante no Japão pode ser mal interpretado e, em alguns casos, até ofensivo. No Japão, os funcionários de restaurantes e bares recebem salários adequados e não dependem de gorjetas para complementar sua renda. Na verdade, espera-se que o serviço seja de alta qualidade, independentemente de receber uma gorjeta ou não. Além disso, dar gorjetas pode ser visto como uma forma de suborno ou de tentar influenciar o serviço recebido. Os japoneses valorizam muito a honestidade e a integridade, e dar gorjetas pode ser visto como uma tentativa de contornar esses valores. Em vez de dar gorjetas, é comum no Japão elogiar o serviço recebido e expressar sua gratidão verbalmente, ou até mesmo escrever um comentário positivo sobre o restaurante ou o serviço em sites de avaliação online. Atravessar a rua fora da faixa de pedestres ou cruzar com o sinal vermelho. Os japoneses seguem rigorosamente as regras de trânsito e é considerado rude não fazer o mesmo. No Japão, as regras de trânsito são levadas muito a sério, e é esperado que os pedestres as sigam rigorosamente. Uma das regras mais importantes é atravessar a rua somente na faixa de pedestres e nunca cruzar com o sinal vermelho. Os japoneses são conhecidos por sua cultura de respeito pelas regras e pelas outras pessoas, e cruzar a rua fora da faixa de pedestres ou com o sinal vermelho é visto como um comportamento rude e desrespeitoso. Isso ocorre porque, ao fazer isso, a pessoa está colocando sua segurança e a dos outros em risco, além de perturbar o fluxo de trânsito. É comum ver pedestres esperando pacientemente na faixa de pedestres, mesmo quando não há carros passando na rua. Isso ocorre porque os japoneses valorizam a harmonia e o respeito mútuo, e entendem que seguir as regras de trânsito é uma forma importante de contribuir para essa harmonia. Além disso, os japoneses são muito conscientes do seu ambiente, e entendem que comportamentos como atravessar a rua fora da faixa de pedestres podem ter um impacto negativo na aparência e na limpeza das ruas. Apontar com o dedo. Apontar diretamente para alguém ou algo com o dedo é considerado rude no Japão. Em vez disso, use a mão inteira ou um gesto sutil para indicar algo. No Japão,
a etiqueta é muito importante e há muitas regras e práticas a serem seguidas para mostrar respeito pelos outros. Uma das regras importantes é evitar apontar diretamente para alguém ou algo com o dedo. Apontar diretamente para alguém ou algo com o dedo é considerado rude no Japão, porque é visto como um gesto agressivo ou confrontador. Além disso, apontar diretamente pode ser visto como uma forma de julgamento, e isso não é bem visto na cultura japonesa. Em vez disso, é esperado que os japoneses usem um gesto mais sutil para indicar algo ou alguém. Em vez de apontar diretamente com o dedo, é comum usar a mão inteira para indicar uma direção ou um objeto. Esse gesto é conhecido como ortegatana e é uma forma educada e respeitosa de indicar algo. Além disso, é importante lembrar que o tom de voz e a linguagem corporal são muito importantes na comunicação japonesa. Os japoneses são conhecidos por sua comunicação indireta, e muitas vezes usam palavras e gestos suaves para transmitir uma mensagem. Comer ou beber enquanto caminha. No Japão, as regras de etiqueta são levadas muito a sério e há uma etiqueta específica para comer e beber em público. É considerado mal educado comer ou beber enquanto se caminha na rua ou no transporte público. Isso ocorre porque os japoneses valorizam o respeito pelos outros e o ambiente ao seu redor. Comer ou beber enquanto se caminha pode ser considerado desrespeitoso para aqueles que estão em volta, além de ser uma fonte de lixo e sujeira na rua. Se precisar comer ou beber enquanto estiver fora de casa, é comum procurar um local apropriado, como um café ou uma área de piquenique, para fazer isso. Muitos japoneses carregam uma garrafa de água ou lanche em sua bolsa ou mochila para consumir quando chegam ao destino. Além disso, é importante lembrar que os japoneses têm uma cultura de consideração pelos outros. Eles estão sempre pensando em como suas ações podem afetar aqueles ao seu redor, e é por isso que a etiqueta de comer e beber em público é tão importante. Jogar lixo nas ruas. O Japão é um país muito limpo e organizado, e jogar lixo nas ruas é visto como uma falta de respeito e consideração pelos outros. Procure uma lixeira ou guarde seu lixo até encontrar um local apropriado para descartá-lo. No Japão, a limpeza e a organização são valores muito importantes, e os japoneses são conhecidos por serem extremamente cuidadosos com a limpeza de suas ruas e cidades. Por isso, jogar lixo nas ruas é considerado uma falta de respeito e consideração pelos outros. Cumprimentar com um beijo ou abraço. Os japoneses geralmente se cumprimentam com uma reverência, conhecida como abou. Abraços e beijos são vistos como muito pessoais e invasivos, portanto, é importante evitar esse tipo de saudação. Confira agora mesmo o meu canal para descobrir dicas incríveis sobre viagens e culturas pelo mundo. Inscreva-se e não perca nenhuma novidade.